Gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje, dia 4 de março de 2022, 8 horas e 38 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Temos para a pauta dois processos, o AIM 412.987, PepsiCo do Brasil Limitada, o AIM 428.227, Plastotal Plásticos Indústrias Eireli. Eu queria começar pelo processo da PepsiCo, que é um retorno. Peço para que todos abram o processo da PepsiCo. O doutor Carlos, ele é o relator. Na última sessão, já houve sustentação oral pelo patrono, doutor Henrique, e a doutora Cristal está presente para acompanhar o julgamento. Fica à vontade, doutor Carlos. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente. Como já foi relatado e também feita sustentação oral, tomo a liberdade de irmos diretos ao voto. Primeiramente, conheço do recurso de ofício, pois tempestivo e atende requisitos de admissibilidade. Como pode ser verificado, a decisão de primeira instância julgou improcedente a atuação dos subitens do item 1.1 que versem sobre operações ocorridas até 20 de 8 de 2013, por decurso do prazo decadencial entre as operações autuadas e a constituição do crédito por meio da lavratura do auto-infração, resultando anulados integralmente os subitens 1.1 a 1.7 e reduzido o subitem 1.8, para constar apenas o débito de ICMS e a multa relativos a operações ocorridas após o dia 28 de 8 de 2013. Isso porque o entendimento foi consolidado na súmula 555 do STJ, que considera que, quando não houver declaração de débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 1731 do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Não há que se falar também que houve ato, dolo, fraude ou simulação que poderia afastar a aplicação do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Nessa hipótese, é indiscutível a aplicação do 150, parágrafo 4º, conforme entendimento firmado com eficácia de recurso efetivo pela primeira sessão do STJ, RESP 9773733, de 12 de 8 de 2009. Eis que, nesse precedente, ficou definido que o artigo 1731 seria aplicável nos casos em que não há antecipação do pagamento por parte do contribuinte, e, ao contrário, nos casos que há pagamento antecipado, como comprovado presente, aplica-se o artigo 150, parágrafo 4º. Deste modo, entendo que não merece ser acolhido o argumento da dota representação fiscal, uma vez que, conforme controverso no lançamento tributário e reconhecido pela respeitável decisão de primeira instância, não tendo havido nenhum ato de dolo, fraude ou simulação, e tendo a recorrida efetuado pagamento antecipado do ICMS e declarado o tributo devido, permanece plenamente aplicável o parágrafo 4º do artigo 150 e extintos créditos alcançados pela decadência sem qualquer interrupção ou suspensão no fluxo do prazo. Conheço também o recurso ordinário, interposto tempestivamente para atender os requisitos de admissibilidade. Primeiramente, afasto preliminar de decadência no tocante aos itens 2 e 3 do auto de infração, pois tais itens versam sobre crédito indevido de ICMS, aplicando-se a súmula 9 deste egrégio tribunal, nos seguintes termos, da qual eu transcrevo a súmula 9. Deste modo, o prazo decadencial inicia sua contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte, e não havendo qualquer irregularidade relativa ao prazo de lançamento dos itens 2 e 3 do auto-infração, uma vez que os créditos devidos datam do ano 2013, iniciando em contagem 1 de 1 de 2014, assim tendo a primeira autuação sendo realizada em 21 de 8 de 2018, está compreendida dentro do período de 5 anos. Se afigura totalmente procedentes as alegações da recorrente em sede preliminar quanto ao caráter confiscatório da multa, bem como a violação dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, eis que não cabe a este órgão de julgamento avaliar os critérios de caracterização de confisco, de proporcionalidade e razoabilidade adotados pelo Poder Judiciário, como também não lhe cabe julgar a inconstitucionalidade de normas cabendo apenas cumpri-las. Assim, a multa é a penalidade aplicada por descumprimento de obrigação tributária, principal ou acessória, e visa punir o infrator que tenha agido em desacordo com a legislação tributária. Deste modo,
As multas, dado o caráter coercitivo, visam desestimular a prática infracional, estando perfeitamente submetidas à hipótese dos autos. Em relação à indevida incidência de juros com base na taxa Selic, aplica a súmula 10 deste egresso Tribunal de Impostos e Taxas, da qual é transcrevo. É legítimo, portanto, a incidência dos juros diários nos termos do artigo 96 da 6.374, mesmo porque as alegações de constitucionalidade dos juros aplicados por ferir o princípio constitucional não podem ser apreciadas na seara administrativa, pois não é palco para o exercício do controle de constitucionalidade de leis. Essas questões decorrentes da legislação estadual e seu eventual excesso deve ser discutido no Poder Judiciário, restando a questão sumulada conforme súmula 10 desse egresso tribunal. Assim, conclui-se que a fiscalização lavrar de infração também observou corretamente a norma vigente, aplicando corretamente a taxa de juros, não havendo qualquer reparo a ser efetuado. No mérito, a infração está perfeita, descrita e delineada, embora a recorrente tenha novamente comentado cada uma das suas CDAs apontadas na acusação, conforme a anulação integral dos itens 1.1 a 1.7 e redução do subitem 1.8 do auto de infração em razão da decadência apontada. No tocante ao item 2 do auto de infração, após a análise da documentação apresentada e das diligências realizadas, especialmente do parecer da Procuradoria-Geral do Estado, foi concluído que a recorrente não atendeu integralmente os requisitos expostos no parágrafo 4º, artigo 39, anexo 2 do RICNES, durante o período que se referiu à autuação, janeiro de 2013 a abril de 2017, remanescendo evidenciadas situações vedadas para o gozo do benefício fiscal. Eis que esta não se encontra em situação regular para tal, não se verificando qualquer cessamento de defesa recorrente. Isso porque, com exceção da CDA final 568, todas as demais CDAs descritas não apresentavam os requisitos mencionados no artigo 39, parágrafo 4º, anexo 2 RICNES, no período de janeiro de 2013 a abril de 2017, resultando plenamente comprovada a infração praticada pela recorrente. Em relação ao item 3 do auto de infração, a recorrente reconheceu que o lançamento em outros créditos do mês de fevereiro de 2013 estava inconsistente, porquanto os documentos fiscais utilizados como base tinham sido emitidos em fevereiro de 2012, e a autoridade fiscal não permitiu a retificação da GIA, em virtude da recorrente já estar sob fiscalização, como prescreve o parágrafo único do artigo 138 do CTN. Assim, o lançamento abrangeu créditos em sua totalidade, uma vez que os documentos que ampararam não correspondiam ao crédito lançado na escrita fiscal. Não assiste à razão a alegação da recorrente de que os créditos dos descontos funcionais efetivamente ocorridos em fevereiro de 2013 não foram e deveriam ser subtraídos do item 3, tendo em vista que o crédito foi declarado e devido pela própria recorrente, remanescente a correta atuação por ausência de amparo legal. Por todo acima exposto, decido por conhecer e negar provimento ao recurso de ofício e ao recurso ordinário, mantendo a decisão proferida em sede de julgamento de defesa que julgou parcialmente procedente o auto de infração para cancelar os itens 1.1 a 1.7 e reduzir o subitem 1.8 do auto de infração. Assim como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Está em discussão. O doutor Carlos manteve a decisão de primeira instância que aplicou a decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN e negou provimento ao recurso do ordinário da contribuinte. Alguém tem alguma dúvida? Pois não, doutor Walter, fique à vontade. Obrigado, presidente. Só uma observação para o doutor Carlos. No parágrafo que fala se afigura totalmente improcedente alegações da recorrente em sede de preliminar quanto ao caráter confiscatório da multa. Eu concordo com esse parágrafo, é só para poder fazer uma observação que o princípio da razoabilidade está mencionado na nossa legislação paulista, na Lei Complementar 939. Certo. Então, é só uma questão assim de apontamento, porque isso não é uma aplicabilidade só do judiciário. Tá. Lá no artigo 8º da Lei 939, você vai encontrar como deveres da administração fazendária, tá? Então, só para mencionar que não é um princípio que não se aplica. Pode ser que neste caso não se aplica, mas ele está mencionado na nossa legislação. Só uma observação. Tá? Obrigado, presidente. Mas acompanho o Carlos integralmente no voto. Obrigado pela observação, doutor. A doutora Liliane quer fazer algum comentário, doutora? Não tenho nada a comentar, não. Obrigado. Eu vou acompanhar o doutor Carlos também em relação ao artigo 150, porque já está sedimentado na Câmara Superior, nas acusações de falta de pagamento de imposto, que se aplica o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Nesse sentido, tendo em vista, doutor Rafael quer falar alguma coisa, doutor Rafael?
Não, doutor Silvio, realmente eu acompanho o doutor Carlos. Tá ok. Então eu vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Tá? Doutora Cristal, a decisão foi unânime, tá? Nos termos do voto do relator, recurso de ofício conhecido e não provido, e recurso ordinário também conhecido e não provido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Passar o segundo processo da pauta, a IM 428.227, Plastotal, Plásticos Industriais e Eireli. Processo de minha relatoria, a doutora Aline está presente para fazer sustentação oral. Eu vou passar a leitura da acusação e eu já abro para sustentação oral, tá? É uma acusação somente, tá? A acusação é de deixar de pagar ICMS da qualidade responsável por meio de guia de recolhimentos especiais referentes a operações de entrada de mercadorias sujeitas ao regime de sujeição passiva por substituição tributária, conforme disposto no artigo 426-A do RICMES. Em síntese apertada, a constatação do fisco é que as mercadorias seriam objeto de recolhimento via ST nas operações interestaduais na entrada da mercadoria no território paulista. Doutora Aline, fica à vontade. Bom dia a todos. Doutor Silvio, muito obrigada pelo relatório. Conforme muito bem observado, né, o processo em julgamento ele trata de apenas um item da acusação, que seria a suposta falta de recolhimento por antecipação do artigo 426-A do regulamento do ICMS, do imposto em razão da aquisição interestadual de algumas mercadorias pela recorrente e que supostamente estariam dentro do regime de substituição tributária. Acontece que, conforme a recorrente vem demonstrando ao longo desse processo administrativo, as mercadorias, pelo menos uma grande parte dessas mercadorias por ela adquiridas de outros estados, não estão sujeitas ao regime da substituição tributária no estado de São Paulo. O que aconteceu foi que o levantamento fiscal ele foi realizado apenas a partir dos NCMs descritos nas notas fiscais dos fornecedores da recorrente. Ou seja, a douta fiscalização, ela não se atentou para a descrição dos produtos das mercadorias. E por que isso é relevante? Porque conforme consta da decisão normativa CAT número 12 de 2009 e também do convênio ICMS número 92 de 2015, para que as mercadorias estejam abrangidas pelo regime da substituição tributária, é necessário que elas se enquadrem cumulativamente no NCM e na descrição constante do anexo da portaria CAT número 68 de 2019. E as mercadorias descritas no NCM 3920, adquiridas pela recorrente e que fazem parte da autuação, elas não contêm a descrição determinada pela portaria CAT 68 de 2019. Aliás, tanto assim que, em virtude da surpresa que a recorrente teve na lavratura deste auto de infração, porque, obviamente, essas mercadorias não estão sujeitas ao regime da substituição tributária, ela formulou uma consulta tributária à Secretaria de Fazenda. A consulta tributária protocolada sobre o número 21.429 de 2020, que está acostada aos autos, e, por meio dessa consulta tributária, a própria Secretaria de Fazenda posicionou-se no sentido de que as mercadorias adquiridas pela recorrente com o NCM 3920 e que possuem as descrições, né, chapas de policarbonato, Spectar, PVC ou acrílico, que são as mercadorias que são abrangidas pelo auto de infração, não estão sujeitas ao regime de substituição tributária no estado de São Paulo. Ou seja, houve um evidente erro de acusação, porque
a recorrente não deveria antecipar o ICMS nos termos do 426A, porque as mercadorias não estão sujeitas ao regime de substituição tributária no Estado de São Paulo. E ainda que elas estivessem, como um argumento subsidiário, a recorrente defende que uma maior parte dessas mercadorias, conforme as notas que ela acostou aos autos, elas são destinadas a consumidores finais pela recorrente, ou também a indústrias que vão integrar ou consumir estas mercadorias no seu processo de industrialização. Então, elas não, na sua saída, elas não estariam sujeitas de qualquer forma ao regime da substituição tributária. Este é apenas um argumento subsidiário, mas a recorrente ela espera que o auto de infração seja ao menos parcialmente cancelado com relação às mercadorias enquadradas no NCM 3920, porque estas mercadorias não estão sujeitas ao regime da substituição tributária no Estado de São Paulo e, portanto, não haveria que se falar na antecipação pelo artigo 426A. Estes são os argumentos mais relevantes para o julgamento, para o processo oral em julgamento, e a recorrente confia que Vossas Senhorias darão parcial provimento ao recurso para excluir da autuação pelo menos estas mercadorias. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, doutora Aline. Vou passar direto à leitura do voto. O voto já estava disponível. Vou passar a partir do item 8, tá? Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de São Bernardo do Campo. O AIM contém a acusação de deixar de pagar ICMS na qualidade responsável por meio de guia de recolhimentos especiais referente a operações de entrada de mercadorias sujeitas ao regime de sujeição passiva por substituição tributária, conforme artigo 426A do RICMES. Fecha aspas. O julgador tributário, as folhas 1097 a 1104, decidiu manter parcialmente o AIM, pois excluiu da acusação exigente relativa à nota fiscal eletrônica 71.916. Considerando que a redução foi inferior a 1.000 FESPs, a interposição de recurso de ofício foi dispensada nos termos da portaria CAT 142/2009. Inicialmente, afasta as razões preliminares, tendo em vista que as mesmas se confundem com o mérito. Entre as razões recursais, destaco que a principal tese defensiva repousa no argumento de que a descrição contida nas normas regulamentares não se assemelham à descrição dos produtos. Assim, o ICMS-ST não poderia ser exigido, pois a decisão normativa CAT 12 de 2009 dispõe expressamente a necessidade da cumulatividade da descrição e classificação da NBM. Vejamos, transcrevo a decisão normativa CAT e continuo no meu voto. Também constato que a recorrente juntou aos autos documentos que demonstram a existência de resposta à consulta tributária 21.429 de 2020, formulada após a lavratura do AIM, que a favorece, pois demonstra que a consultoria tributária entende que, abre aspas, as operações interestaduais de aquisição de chapas, policarbonato, espectar, PVC ou acrílico, classificadas na posição 3920 da NCM, não estão sujeitas ao regime de substituição tributária em virtude de essas mercadorias não estarem enquadradas por suas descrições e classificações na NCM, em nenhum dos itens do anexo da portaria CAT 68 de 2019. Transcrevo a resposta da consulta e continuo no meu voto. Observo que a recorrente, na impugnação, as folhas 252 a 278 e no recurso ordinário, as folhas 1124/1149, elaborou demonstrativo, em que faz o cotejo entre a descrição da mercadoria contida na nota fiscal eletrônica e a descrição contida na norma que fundamenta a acusação. Ao analisar o demonstrativo, constato que a descrição indicada nos documentos fiscais não se correlacionam com a descrição contida na norma legal, ou seja, as descrições das mercadorias que compõem a acusação não se enquadram na descrição contida na norma legal. Ressalto que, na manifestação fiscal, juntadas as folhas 1076 a 1077, o AFR não informa que a descrição das mercadorias contidas nas notas fiscais contém erro. Assim, é de se considerar que as descrições das notas fiscais, das descrições das mercadorias nas notas fiscais eletrônicas estão corretas. Neste contexto, adota o entendimento contido na decisão normativa CAT 12 de 2009 para cancelar integralmente o AIM, tendo em vista
que o ICMS-ST não poderia ser exigido, pois, como mencionado na resposta à consulta 21.429 de 2020, abre aspas, para que a operação com uma determinada mercadoria esteja sujeita ao regime de substituição tributária, essa mercadoria deve, cumulativamente, se enquadrar, 1, na descrição e 2, na classificação NCM constante no RICMES, fecha aspas. No mesmo sentido, cito a recente resposta à consulta tributária 25077 de 2022. Transcrevo a resposta à consulta e continuo no meu voto. Caso vencido quanto ao mérito, mantenho os critérios utilizados pelo fisco no cálculo da IN, pois os mesmos constam de normas vigentes e válidas, não cabendo a este órgão de julgamento afastar sua aplicabilidade sob pena de afronto ao disposto no artigo 28 da Lei 13457 de 2009. Transcrevo a decisão de Câmara Superior no mesmo sentido e, adicionalmente, registro as súmulas 10 de 2017 e 13 de 2018 desse tribunal. Ante exposto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe provimento para cancelar integralmente o AIM. Eu vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já está registrado. O que acontece? Eu acabei adotando o disposto na portaria CAT 142 e também eu olhei o parecer da consultoria tributária e, na verdade, são diversas respostas à consulta que favorecem a contribuinte. Além de que ela, após a autuação, ela fez uma consulta tributária a respeito da matéria e obteve êxito, especialmente no item 39, no NCM 3920. Eu não estou dando retroatividade da resposta à consulta, tá? Eu estou aplicando o disposto na portaria CAT 142 e estou reforçando com outra resposta à consulta no mesmo sentido, publicada nesse ano de 2022. Alguém tem alguma dúvida? Acrescento também que, assim, que houve, tanto na defesa quanto no recurso ordinário, a contribuinte, ela fez um cotejo da descrição contida na nota fiscal com a descrição da norma, tá? E o AFR não se insurgiu contra a descrição contida nas notas fiscais, porque não são raros os casos em que o AFR ele vai lá e desclassifica a descrição para formular uma acusação. E esses autos são mantidos aqui no tribunal, mas não é esse caso, por isso eu frisei bem no meu voto. A representação fiscal quer fazer uma manifestação, doutora Liliane? Nós apontamos no nosso parecer que a resposta à consulta dirigida à autuada não se aplicaria nesse caso, porque já haveria auto de infração. Mas, de acordo com o doutor presidente, eu acho que, uma vez que existem outras consultas e a portaria CAT, então, realmente favorecem a situação do contribuinte. A sua consulta, em particular, não a favoreceria em tese, porque já havia um auto de infração. Mas existem outras consultas e houve realmente, e a portaria que o senhor mencionou, de certa maneira, favorecem as alegações do contribuinte. Ok. Posso encerrar os debates? Então, vou encerrar os debates e passar a votação.
Doutora Aline, o julgamento foi unânime, decisão unânime, recurso ordinário conhecido e provido. Tá ok? Ok, muito obrigada. Uma ótima sexta-feira a todos. Obrigado, tudo de bom para a senhora também. Com o julgamento desse recurso, eu encerro a sessão de julgamento. Peço para que todos aguardem o encerramento da transmissão e da gravação. Tá? Assim que o Hélio encerrar a gravação e a transmissão, todos poderão se retirar da sala.